Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a essa live. Nós precisamos falar um pouco sobre política e sobre como vai o nosso Brasil. Acabei de ver, na verdade, por causa das minhas viagens, foi a primeira vez que eu assisti um debate presidencial. Tá terminando agora o debate do SBT e eu estive analisando um pouco a situação do nosso país, né? A Bíblia diz, e você sabe disso, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia também diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, fiquem tranquilos que nós não vamos falar de candidatos, nós vamos falar da posição da igreja em relação à política do país, ao governo do país. Você sabe que eu quero criar meus filhos aqui, você também. A gente precisa viver num país onde tenha o mínimo para que a gente possa exercer a nossa fé, né? E graças a Deus, até o momento, não roubaram esse direito da gente. E, ao mesmo tempo, um país onde a gente possa contribuir coletivamente. Sabe o que eu acho engraçado? A gente está sempre esperando a solução vir de um governador, de um presidente. Está sempre achando que porque se vai botar o fulano, a ciclana ou o ciclaninho, vai dar certo agora no país. A verdade é que ninguém está preocupado o quanto nós, como igreja, podemos dar para a sociedade. O quanto nós, como igreja, podemos acrescentar ao Brasil. A verdade é que nós nos trancamos em quatro paredes, fortalecemos o nosso império evangélico e agora que o Brasil está precisando, a gente quer depositar a responsabilidade de mudar o país em um candidato. Ou seja, eu acredito, essa é a minha direção bíblica, em que a posição da igreja é orar para que a vontade de Deus seja feita, a vontade de Deus seja estabelecida. A segunda coisa depois de orar, presta atenção, a segunda coisa depois de orar é a igreja contribuir. Nós temos que escolher um governo, escute isso, nós precisamos escolher um governo onde a igreja tenha liberdade de contribuir com o Brasil, contribuir com os mais pobres, contribuir com os que estão marginalizados. Ou seja, eu não acredito. Gente, eu estudei um pouco nessa vida, eu já viajei em mais de 60 países. Eu não acredito que um governo, seja ele qual for, de direita, de esquerda, de centro, que um governo vá dar jeito na pobreza, na prostituição, nisso ou naquilo. Quem dá jeito nisso é Jesus. A igreja que precisa se manifestar. A igreja que precisa fazer o trabalho. Se tem mais pobres no Brasil, se tem gente precisando, a pobreza está aumentando, nós, igreja, que temos que ir aos mais pobres, que é o mandamento de Jesus. A gente não pode colocar essa responsabilidade num candidato ou numa candidata. A gente não pode achar que eles que vão dar o jeito no Brasil. Quem vai dar jeito no Brasil é Jesus Cristo através da igreja. Agora, Tiago, nós somos cidadãos, a gente tem que participar. Não, é lógico. É lógico que você tem que votar consciente, você tem que votar de uma forma responsável. E muita gente fala o seguinte, olha, eu não vou votar no PT, né, porque tem um histórico de corrupção terrível. Outros falam, mas eu também não vou votar no Bolsonaro porque ele defende o porte de armas, porque ele defende isso ou aquilo. Na verdade, a gente está se apegando a conceitos muito pequenos em relação ao que é ser presidente da República. Ser presidente da nação brasileira, e tem uma frase no hino nacional que toda vez, escute isso, toda vez que eu escuto essa frase no hino nacional, eu choro. Toda vez. Que diz, gigante pela própria natureza.
Ou seja, Deus fez o Brasil gigante naturalmente. O Brasil é um continente. Para quem viaja às nações da Terra sabe do que eu estou falando. O Brasil é um continente. O Brasil é muito grande. O Brasil é poderoso. O Brasil é rico. O Brasil é bonito. O Brasil tem beleza natural. O Brasil tem liberdade de expressão. Então nós precisamos usar isso para continuar fazendo a única coisa que dá certo, que é pregar o evangelho a toda criatura. O que dá certo não é colocar um candidato ou uma candidata nova, mas a gente ter liberdade para pregar o nome de Jesus a toda criatura em cada esquina desse país. Ótimo, mas vamos voltar ao assunto. Eu sou cidadão, eu preciso participar. Bom, nós estamos numa campanha complicada. É uma campanha onde 2 candidatos claramente vão para o segundo turno, né? Onde não há uma disputa maior, está concentrado no candidato do PT e está concentrado no Bolsonaro. Então, qual é o meu entendimento sobre isso? Meu entendimento é que o PT teve a sua chance. Escute isso com muito carinho, com muito amor, porque isso aqui não é uma conversa política, é uma conversa de reino. Nós estamos citando a política para que você entenda, mas é uma conversa de reino de Deus. Escute isso. O PT teve sua chance. A esquerda teve sua chance. E, por um lado, fez um trabalho bom. A gente não pode generalizar o que aconteceu com o PT no governo. Ou seja, existem coisas boas que aconteceram, principalmente na época do governo do Lula, que hoje está preso, condenado e provado. Eu vi o Haddad falando na televisão que o Lula está preso injustamente. Gente, não é injusto. Agora, também não podemos negar que o Brasil ele cresceu principalmente para os mais pobres na época do governo Lula. A gente não pode apagar isso. Ok, ótimo. Teve a contribuição. Porém, a corrupção que eles trouxeram não valeu a pena. Então, entenda isso. Não se pode condenar o partido, o PT ou o Lula, tentando manchar algo do tipo, o governo deles foi uma droga, não prestou. Não foi isso não. Não foi isso não. Na verdade, teve contribuição sim para os mais pobres. Porém, a custo de um esquema de lavagem de dinheiro, de corrupção que vocês acompanharam. Não sou eu que estou falando isso. Presta atenção, gente. Não é o Thiago que está falando isso. Eu estou só te dizendo o que a Lava Jato revelou. Documento, a gente está falando de coisas que você viu na televisão, comprovadas. Então, nós chegamos a uma posição de que a gente precisa decidir em quem vai votar. Eu, Thiago, sempre fui um cara, apesar de... deixa eu colocar bem isso para você entender. Eu nunca fui nem de direita, nem de esquerda, enfim, eu nunca me preocupei com isso, de verdade. Esse é o primeiro ano que eu estou começando a ficar preocupado. Mas se eu fosse escolher, eu falei assim, Thiago, mas escolhe, eu seria um cara mais de centro, entendeu? Por exemplo, se o candidato a governador aqui de São Paulo, que é me lembra o nome dele aí, pessoal, que fugiu aqui. O empresário, lembra o nome dele, pelo amor de Deus? Alguém me lembra? O nome do prefeito aqui de São Paulo, que está candidato a governador agora. Me fugiu aqui por acaso. Dória, obrigado. Tata Cavalcante, obrigado. O Dória. Se o Dória fosse candidato a presidente, é muito capaz que meu voto fosse para ele. Acho ele um cara equilibrado, administrador. Não pode não ser crente, mas é temente a Deus. E a Bíblia não diz que o crente governa, o povo se alegra. Quando o justo governa. E tem muito justo que não é crente e tem muito crente que não é justo. Tá bom? Então, por exemplo, se fosse o Dória, eu votaria. Mas o Dória não tá. Então, tem as pessoas que falam, o Bolsonaro defende o porte de arma, o Bolsonaro é contra isso, é contra aquilo. Gente, se você quer um governo perfeito, espera um milênio, espera Jesus voltar e governar no seu trono em Jerusalém. Ou seja,
não vai existir governo perfeito. Você pode botar direita, esquerda, centro, quem for, vai ter erro, vai ter problema, porque é homem governando. Se você quer estar esperando algo que dê uma solução no Brasil, faça você através da igreja. Ou seja, não coloque a responsabilidade da mudança do país em um candidato. Entendeu? Não coloque. Não vai ser fulano ou ciclano, não vai ser Bolsonaro, Haddad, não vai ser esses caras que vão resolver o Brasil. Quem vai resolver o Brasil é Jesus Cristo através da igreja. Porém, nós temos que tomar nossa posição como cidadão, nós temos que votar. Então, existe algo chamado voto útil. O que é o voto útil? Ou seja, eu votaria num candidato de centro, eu votaria se o Dória fosse candidato, eu votaria no Dória, porém ele não é. E só tem 2 caras que vão para o segundo turno, isso se o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, que é o Haddad, do PT, e o Bolsonaro, 17. Então, presta atenção, se eu votar no Álvaro Dias, na Marina Silva, no Henrique Meirelles, que não tem a mínima chance de ganhar, gravem isso que eu estou lhe falando agora. Se eu votar num desses caras, eu estou jogando o meu voto fora. Por quê? Porque o Haddad e o Bolsonaro praticamente estão no segundo turno. Então, meu voto tem que ser útil para o país. Você pode, inclusive, estar errando ao votar em quem você sabe que não vai ganhar. Aí fala assim, Thiago, então qual é a sua escolha? Bom, eu só tenho 2 opções. Ou eu voto no Haddad, ou eu voto no Bolsonaro. Não é questão se eu concordo, se eu defendo, se eu acredito, aí o porte de arma e não sei o que. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gostaria que vocês me escutassem com amor. Eu vou muito aos Estados Unidos. Eu costumo até brincar com alguns amigos que eu sou um americano no corpo de brasileiro. Eu amo os Estados Unidos, eu gosto muito. Tudo dá certo nos Estados Unidos. Você que já foi sabe que tudo dá certo nos Estados Unidos. Ótimo. Nos Estados Unidos tem porte de arma. Eu tenho vários amigos americanos, nunca vi nenhum deles com arma. Não é porque vai liberar o porte de arma que você vai andar armado. Mas, enfim, tem gente que está indo contra o Bolsonaro porque ele é a favor do porte de arma. Ele é a favor do porte de arma de quem quer se defender. Mas se você, não, mas eu não sou contra isso, eu sou de Jesus, eu não ando armado. Não compre arma, não é obrigado não. É só um direito. Se você não quer usar o direito, você não precisa. Então, se eu colocar na balança a proposta do PT, que roubou o país, você sabe muito bem, roubou o país esses últimos anos, fez um governo para o pobre? Fez. Ajudou muita gente, deu financiamento para quem não podia, fez, ajudou. Não vamos jogar lama toda não, mas a custo de corrupção. Então, para mim, na minha matemática, não bate. Não bate. O Brasil pode ajudar, a igreja pode ajudar o pobre. A igreja poderia fazer o que a gente está confiando na mão do governo fazer. Agora, entre no segundo turno, e eu quero deixar isso claro para vocês, não é a melhor opção do mundo, não é quem vai salvar o país, porque não vai, quem vai fazer isso é a igreja, Jesus Cristo através da igreja, mas entre PT e Bolsonaro, eu vou votar Bolsonaro, por um simples motivo, porque eu acredito, né, que errar a primeira vez pode ser inocência, pode ser até falta de inteligência, mas errar 2 vezes? Colocar o PT de novo lá? Espera aí, pessoal. Eu sei que o PT fez um trabalho bom. Quer ver um trabalho bom que ele fez? Eles entraram na universidade, coisa que a igreja não fez, coisa que a direita não fez. Eles entraram na universidade, nas universidades federais, estaduais, e doutrinaram a mente dos nossos estudantes. Então hoje, essa guerra que você está vendo, a violência que você está vendo entre extrema esquerda e extrema direita, é fruto de um bom trabalho do PT. Foi pro mal, mas foi um bom trabalho. Porque a gente não conseguiu doutrinar os estudantes. A gente não consegue nem converter, quanto mais doutrinar. Quanto mais treinar, que nem eles treinaram. Então, pelo amor de Deus, não façam crítica a um governo que sim, fez um trabalho. Pro mal, mas fez. Pelo lado bom, ajudar os pobres, realmente. Você sabe, que você que acompanha a política há um tempo,
Porque antes do Lula não tinha como financiar, antes do Lula não tinha como o pobre viajar, e o Lula ele conseguiu, eu não estou nem falando de Dilma, estou falando de Lula, estou falando de anos atrás, ele conseguiu melhorar a vida do pobre, porém a custo, repito, de corrupção. A custo de corrupção. Então, no final, não valeu a pena para o povo. Agora, presta atenção nisso, isso aqui é interessante. Se a corrupção... Por que tem gente que ainda vota no PT? Por que tem gente que ainda vota no PT? Existe alguém? Existe. Por quê? Você precisa lembrar o seguinte. Se a Petrobras quebrar, se a economia do país quebrar, o pobre ele não vai ser afetado pelo seguinte. Ele está recebendo a Bolsa Família. Ele está recebendo todos esses planos do governo que para ele é bom. Então a gente não pode julgar o pobre que vai votar no candidato do Lula. Por quê? Porque para ele é bom. Agora, para gente de classe média é horrível, porque a gente tem que comprar dólar, a gente tem que pagar funcionário, a gente tem que negociar coisas, entendeu? E a Petrobras quebrada, e o governo destabilizado, dólar sobe, dá tudo errado, aumenta imposto, e a gente não consegue trabalhar. Então, você tem que entender, o problema é que a gente está levando isso para o lado pessoal e está ficando com raiva um do outro. Ah, você vai votar no PT? Você é meu inimigo. Ah, você vai votar no Bolsonaro? Você é demoníaco. A gente não está entendendo que para um tipo de público é bom, para o outro tipo de público não é. E a gente precisa respeitar a posição de cada um. Porém, eu venho fazer um apelo nessa live dizendo o seguinte para você. Que não temos tempo para jogar nosso voto fora. Nosso voto precisa ser útil. Você só tem 2 candidatos. Não adianta, vou votar em Marina porque eu acredito, eu vou votar no Ciro. O Ciro fala muito bem. O Ciro Gomes fala muito bem. Eu assisti agora ele. Fala muito bem. Entendeu? Fala muito bem. PT teve a sua contribuição com os mais pobres. Teve a sua chance. Jogou fora. Jogou fora. Nós temos outros candidatos aí. Porém, Ciro fala bem, que eu falei, Pablo, que ele fala bem. Escuta a live. O Ciro fala bem. Primeiro eu comecei a live, para quem entrou agora, eu comecei a live falando que isso aqui não é um discurso político, não é uma live política. Isso aqui é uma conversa de reino. É uma conversa de reino. E aí a gente chegou à conclusão de que tem 2 candidatos para a gente votar. Se a gente for fazer um voto útil, ou seja, o voto que vai valer, a gente tem 2 candidatos. O candidato do PT, que é o Haddad, e o candidato Bolsonaro. O Bolsonaro tem seus erros, o Bolsonaro é radical, o Bolsonaro... Você pode achar o que quiser, você tem a sua opinião, como eu também tenho a minha. Eu vou repetir o que eu falei desde o início. Quer um governo perfeito? Quer alguém bom governando? Espera Jesus voltar. Jesus está voltando, ele vai assumir o trono de Jerusalém, vai governar a terra no milênio, então vai ser lindo. Enquanto isso, a gente vai ter que lidar com homens e homens erram. Não existe candidato bom nessa eleição. Existe o que pode ajudar no momento. E é por isso que eu quero expressar para vocês que o seu voto precisa ser útil. Então não dê seu voto em quem não vai ganhar, porque senão você pode fortalecer o que às vezes é o pior para o Brasil. Tá bom? Então, entre quem defende valores... Eu sou pai de família, tá bom? Eu tenho 3 filhos. Eu não gostaria de ver os meus filhos recebendo em escola um kit gay, por exemplo, ou uma erotização qualquer. Pastor, você é contra o gay? Claro que não. Claro que não. Eu sou contra alguém tentar fazer os meus filhos. Aí eu sou contra. Ou seja, você quer ser, você é. Ou seja, você tem a palavra de Deus que te instrui, você faz o que você quiser. Agora, o que eu não posso admitir é que chegue nos meus filhos. Para os meus filhos eu não quero. Ou seja, a gente lutou por uma família, a gente lutou por uma estabilidade emocional. Não pode vir o governo determinar o que a gente vai ser. Tá? Então, eu quero deixar claro isso aqui. Não estou... tendo uma conversa politizada, porque eu respeito o seu voto, eu respeito o que você acredita. Eu acho que todo brasileiro tem o direito de fazer o que quer com o seu voto. Então,
eu tenho falado aqui com respeito sobre o trabalho que o PT fez. O PT fez um trabalho bom com os pobres, os mais pobres foram beneficiados sim, porém, vírgula, à custa de corrupção, o que prejudicou todo o país. Então a gente beneficiou os mais pobres, destruindo todo um país. É só isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Então, e por um lado, não estou também dizendo que existe alguém que pode resolver o problema do país e esse é o 17, é Bolsonaro. Não estou falando isso não. Quem vai dar jeito no país é Jesus através da igreja. Quem pode ajudar os mais pobres não é partido político, é a igreja. É a igreja que não está fazendo a função dela. Aí a gente está confiando em partidos políticos, entendeu? Então, assim, eu estou com um professor aqui que está falando que já deu aula em escola e não viu o kit gay aconteceu, o Hugo. Hugo, ótimo, tomara que seja mesmo fake news, porém a informação que chega de erotização das crianças e tudo, a doutrinação política dentro das escolas, etc., eu acho que tem que ter uma diferença. Da mesma forma que separaram Estado e igreja, tem que separar Estado e academia, e escola. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, o principal de tudo vamos orar. A Bíblia diz, orem pelos vossos governantes, para que vocês tenham paz. A pergunta é, você que está defendendo um político, você que fica nervoso quando alguém anuncia que vai votar no fulano e você vai votar no cicrano, vou te fazer uma pergunta. Você que fica nervoso com isso, você já orou pelo país hoje? Você já botou o seu joelho no chão e falou assim, Deus, qual é o melhor para o país? Ajuda a nossa nação. Porque eu acho que a nossa função como igreja é orar. A função como igreja não é participar de política. Nossa função como cidadão pode ser. Ou seja, eu, Thiago, cidadão, não sou igreja, né? Então, a igreja tem que orar. Quem tem que se envolver com a democracia somos nós. Então, assim, por exemplo, a Jéssica Santos está falando, mas ele é a favor da tortura, gente, como pode? Jéssica, eu nunca vi esse senhor de perto, tá? O Bolsonaro. Ou seja, nunca ouvi. Mas só que eu sou um cara instruído, né? Eu leio jornais todos os dias e tal. Essa questão de ser a favor da tortura não existe. Se ele fosse a favor da tortura, ele estava preso, tá? Então tira isso da sua cabeça. Você deve ter lido em algum lugar, né? Mas isso não existe, tá bom? Eu estou escutando muita gente falando coisas assim absurdas sobre... Tanto da mesma forma que eu falo assim, o kit gay é fake news. Tem muito fake news também falando do Bolsonaro, dizendo que, por exemplo, ele é a favor da tortura, gente. Como pode? Entendeu? Então, Thiago T4, eu já falei em quem eu vou votar, tá bom? Eu falei que eu vou votar Bolsonaro por um motivo. Porque o segundo turno, se tiver, vai ser PT, né? O Haddad, que como vocês sabem, é um pau mandado do Lula que está preso, né? Condenado pela justiça, e o Bolsonaro. Então me desculpa. Você me desculpa se você não gosta do Bolsonaro. Eu não conheço esse senhor também. Eu não vou jogar meu voto no chão, né? Não vou jogar no lixo. E eu preciso votar como cidadão. Eu quero repetir para que isso fique claro. A função da igreja é orar. A função da igreja não é participar de política. A função da igreja é orar. A nossa função como cidadão, sim, é dar o nosso voto correto. E não é só chegar lá no dia 7 e votar, não. É nos 4 anos de governo cobrar o seu candidato. Você vai votar agora para deputado, para governador, para prefeito não, para governador e para presidente. Você tem que cobrar o seu candidato. Então, eu quero fechar essa live dizendo o seguinte. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, só tem como Deus ser o Senhor se o justo governar, tá bom? A Ramari MN está falando, Bolsonaro é a favor da ditadura. Gente, assim, como eu falei, leiam, por favor, leiam, se instruam. Vocês não podem acreditar
no que vê no Facebook. Facebook, qualquer um cria matéria e compartilha. Leiam jornais, busquem informações, estudem, tá? Para você poder emitir uma opinião como essa, tá bom? Que é séria. A favor da tortura. Falou que não gosta dos negros, que vai matar os homossexuais. Gente, isso não existe. Se ele falar isso, ele está preso. E vai preso com gosto. Eu vou estar lá aplaudindo, tá bom? Alguém me perguntou aqui se eu sou a favor da ideologia de gênero. Não sou a favor da ideologia de gênero. Eu acredito que o homem nasce homem, mulher nasce mulher. Deus não erra, Deus é perfeito. Porém, existem pessoas que, por diversos motivos, inclusive abusos na infância, caíram para esse lado. E nós, como igreja, devemos amá-los, devemos pregar o evangelho, devemos mostrar que nós estamos a favor do ser humano, nós estamos a favor... Eu preguei esses dias e falei o seguinte: Deus, ele via a dor do ser humano antes de ver o seu pecado. A gente não, a gente quer ver o pecado da pessoa para depois ver a dor, porque não é fácil estar em algumas posições na sociedade. Então, não concordo de forma alguma com a ideologia de gênero, mas acho que nós temos que amar muito mais do que estamos amando as pessoas que são diferentes de nós, tá bom? Então, eu quero pedir para que a igreja ore, que a igreja faça parte dela, que é orar. E você, como cidadão, faça alguma coisa com o seu voto. Então eu estou incentivando aqui o voto útil. O que é o voto útil? Não vote em quem não vai ganhar, porque você vai jogar o seu voto fora. Então você pode gostar da Marina, você pode gostar do Ciro, você pode gostar do Henrique Meirelles, que é um excelente administrador e tudo, mas não vão ganhar. Então vote em quem vai ganhar. Tem 2 candidatos que podem ganhar: Haddad do PT e Bolsonaro. Você vai ter que fazer sua escolha. Então, em nome de Jesus, ore. Fala, Deus, coloca... A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, o juiz no seu coração. Então, vote num candidato que o seu voto vai ser útil, em que o seu voto realmente vai valer. E eu quero dizer para vocês que entre um candidato do PT e um candidato Bolsonaro, o 17 é outra opção. Eu quero responder com amor cada pessoa que, por algum motivo, está chateada. Por exemplo, o Saulo Guimarães botou Bozo capeta, né? Provavelmente se referindo ao candidato Bolsonaro, que eu não conheço pessoalmente, não tenho nenhuma afinidade com ele, a não ser ele ser o adversário do PT. Então, eu acho que é o seguinte, que as pessoas elas precisam... eu já ouvi muita gente me escrevendo falando o seguinte: mas o Bolsonaro prega a cultura do ódio. Mas a maioria das pessoas que entram na live ou em qualquer coisa falando besteira é justamente da esquerda atacando o que a gente está falando. Então, a cultura do ódio está com quem? Deixa eu entender isso, entendeu? Então, a gente precisa... Primeiro, como eu falei, isso aqui não é uma live política, não tem motivo nenhum para a gente entrar em nenhum tipo de discussão, porque isso aqui não é uma discussão, não. Isso aqui é só uma conversa sobre reino. E como eu falei no início da live, você que está entrando agora, você precisa saber que o que nós estamos falando é que a igreja tem que orar pelos governantes, sejam quem for. A função da igreja é orar. A minha função como cidadão é participar democraticamente. Então eu vim aqui falar sobre o voto útil. Não jogue seu voto fora, né? Não vote em quem não vai ganhar. E nós temos aí um homem que defende a família, os direitos, e eu sou de família, eu preciso votar em quem vai defender os meus direitos. Cada um, mas como eu falei, eu respeito cada um de vocês, cada um tem uma opinião, cada um tem uma realidade. Eu não posso ficar chateado em quem vai votar no PT, por exemplo. A pessoa que está lá no Nordeste, numa situação de pobreza, e foi ajudado pelo PT, pela Bolsa Família, como é que eu vou criticar essa pessoa por ela querer votar no PT? Não posso criticar. Eu nunca precisei de Bolsa Família, graças a Deus. Eles precisaram e foram atendidos. Então, calma, gente. O problema aqui não é ódio, não é discussão. O problema é como a gente vai utilizar o nosso voto. Orem, porque a oração traz paz. E a Bíblia diz: seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz do vosso coração. Deus abençoe vocês. Eu só fiz essa live para compartilhar um pouco. O Fique Firme 12 fez um comentário muito legal aqui. Gostei, Fique Firme 12. Ele disse o seguinte:
Estados Unidos ou Venezuela? Deixa eu encerrar essa live falando isso. Eu já falei para vocês que eu gosto muito dos Estados Unidos. E quem já teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos fica apaixonado. Tudo funciona, né? As coisas acontecem, tem segurança. O trabalhador normal pode ter acesso a qualquer coisa, desde as melhores escolas para os filhos até um carro bom. Então, particularmente, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos. Qual o sistema dos Estados Unidos? Qual o regime dos Estados Unidos? Ou seja, eu tive agora em Nova York semana passada, você não consegue entrar nas lojas, porque a economia está tão agitada, gente do mundo está indo lá comprar, está uma agitação. O pessoal fala mal do Donald Trump, mas olha como é que está a economia dos Estados Unidos, gente. O homem não é perfeito. Donald Trump fez um monte de coisa errada no passado. É um homem orgulhoso. Tem um monte de defeito, mas como eu falei, se você está esperando um cara bom, um cara fiel, 100%, espera Jesus voltar. Ele já está votando, calma. Jesus está voltando, e aí vai ficar tudo ótimo. Mas enquanto isso, a gente precisa decidir como a gente vai viver aqui na Terra enquanto Jesus não volta. Então pense muito bem em quem você vai votar. Faça votos de paz e de prosperidade para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus resplandeça as ideias que estão na mente dele, na sua mente.